Bom dia, hoje segunda-feira, dia 15 de fevereiro, agora são 8 horas e 4 minutos. Que bom estarmos juntos nessa manhã, que bom podermos desfrutar da graça do Senhor sobre nossas vidas e eu convido a todos, a estarmos juntos adorando o nome do Senhor. Nessa manhã, segunda-feira, quero compartilhar com você sobre Salmo 119, versículos de 9 a 16. Vamos fazer isso durante essa semana e veremos juntos, como a nossa vida, o caminho da nossa vida pode ser purificado pela palavra do Senhor. O texto bíblico é bem claro quando ele diz caminho purificado pela palavra. Salmo 119, versículos 9 a versículo 16. Eu quero iniciar lendo realmente o versículo que talvez seja o versículo, como podemos dizer, de destaque, não é? Que é o versículo número 9, que diz assim: como o jovem guardará puro o seu caminho? A pergunta do salmista: como o jovem guardará puro o seu caminho? A resposta está aí já: vivendo de acordo com a tua palavra. Quando olhamos para essa pergunta, quando vemos esta expressão também, podemos imaginar jovem, não é? O salmista está falando sobre quem tem uma idade que é ainda mais novo, que ainda é jovem, ou essa mensagem é para todos nós? Essa mensagem é para todos nós. Então, quando pensamos assim, como precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor? Este Salmo 119 é um salmo muito lindo, um salmo que fala muito da palavra de Deus, do valor da lei, e ele tem expressões, várias expressões que ele, muitas vezes ele fala sobre a lei, que era a palavra Torá, na língua hebraica, ele fala sobre testemunhos de Deus, ele fala sobre preceitos, ele fala sobre decretos, sobre mandamentos, sobre juízos de Deus, fala também sobre palavra de Deus, não é? E também este salmo, ele fala sobre promessa, no sentido do quê? De uma palavra como uma promessa. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a palavra do Senhor, quando olhamos para toda a sublimidade da vontade de Deus, nós vemos que tudo o que é necessário para a nossa vida está onde? Está aqui, na palavra do Senhor. Então, se eu quero ter um caminho abençoado, não no sentido de bênçãos materiais, de prosperidade, mas no sentido de receber alegria, realização, eu tenho que colocar a minha vida segundo o caminho de Deus, segundo aquilo que o Senhor diz, porque Ele tem o melhor para a minha vida. Quando olhamos para esse salmo aqui, para esse texto, nós temos 8 versículos, versículos 9 até versículo 16. Nós temos aqui o salmo completo, o salmo 119, cada letra do alfabeto hebraico ela compõe uma parte até chegar nos 176 versículos que compõem esse salmo. E nós vemos uma coisa muito importante que deve estar bem clara na nossa vida. O quê? Que a palavra de Deus é a que nós chamamos de escrituras sagradas. O benefício dessas escrituras é que elas trazem libertação para a nossa vida. O Senhor Jesus, lá em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade, estava falando para religiosos, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E onde está essa verdade? Essa verdade está na palavra de Deus. Aqui nós temos a revelação do Senhor Jesus para nossas vidas e tudo mais que Ele tem a fazer em nosso coração, em nossa vida. Então, o benefício que as Escrituras trazem no nosso coração é realmente essa liberdade. Ela traz luz, orientação. Hoje pela manhã, a meditação do presente diário, que talvez você já tenha ouvido, ela trazia sobre luz, que buscar a luz do Senhor, como é importante. O Senhor Jesus diz também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa palavra traz vida.
ela vivifica todo aquele que nela, que crê em Jesus e que segue a palavra do Senhor para a sua vida. E uma coisa muito importante que a palavra de Deus traz para o nosso caminho, ela se chama estabilidade. Estabilidade, ela deixa a nossa vida estável. Não fica instável, mas fica estável, equilibrada, fazendo aquilo que Deus quer e vivendo para a glória de Deus. Humanamente, há confrontos, há lutas, há muitas coisas, mas diante de Deus nós temos o quê? Estabilidade. Assim, então, eu olho para o texto bíblico, eu olho para essas questões e penso, poxa, a minha vida precisa ser, o meu caminho, a história da minha vida, isso quer dizer caminho, não é? Ela precisa ser purificado e moldado pela palavra de Deus. Por quê? Nós vivemos um tempo desafiador. Estamos aí nessa pandemia. Nós estamos no mês de fevereiro, hoje é 15 de fevereiro. Daqui a um mês, nós completamos um ano que estamos vivendo essa época assim de uma forma que foi dita como tempo de pandemia oficial pelo governo, embora esse vírus já estava há mais tempo por aí. E esse tempo que nós vivemos, esse tempo desafiador, ele nos mostrou algumas coisas muito importantes. Talvez nós passamos a perceber, a discernir com mais ênfase algumas coisas importantes. Primeiro, o valor da vida. Quanto vale a vida? Qual a duração da vida? Como é? Hoje eu estava orando, o Davi, o filho mais novo, começaram as aulas e agora então a aula é híbrida, uma semana vai na aula, outra semana fica em casa tendo aula online. Hoje foi para a aula. E eu estava pedindo, Deus, por favor, cuida da integridade física do meu filho, protege meu filho desse vírus. E aí quando a gente olha para isso, a gente fica pensando no valor da vida, no medo, no temor de que alguma coisa pior aconteça. Então, essa época nos leva a pensar sobre algumas coisas, mas nos leva a pensar aquilo que deveríamos diariamente estar pensando sobre como a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Assim, então, nós vivemos num mundo hostil, um mundo difícil, desafios cada vez maiores, hostilidade plena. Como vencer tudo isso? Caminho purificado pela palavra do Senhor. Nós lutamos pela sobrevivência, quer seja nas questões de enfermidade, quer seja nas questões do sustento diário, do sustento para o alimento para o nosso lar. Luta pela sobrevivência. Como sobreviver? No nosso caminho, tendo o caminho purificado pela palavra. Também nós devemos entender que nós precisamos do encorajamento do Senhor no dia a dia, como se fosse um ímpeto para avançar com ânimo cada vez mais. Como fazer isso? Tendo o caminho da vida purificado pela palavra. Não é? Quando olhamos para esse salmo, então, para o Salmo 119, totalmente para ele, e olhamos para esses versículos, nós vemos aqui, olha, como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra. Um estudioso bíblico diz o seguinte: no todo do salmo, resplandece a perseverança imperturbada da pessoa que escolheu viver à altura das decisões de Deus, recusando caminhos falsos, aceitando talvez até a perseguição, lutando contra a depressão, lutando contra todas as coisas que acontecem na nossa vida. De que forma? Tendo o caminho purificado pela palavra do Senhor. Assim, então, neste dia, nessa manhã, nós começamos a ver para esse salmo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. A partir de amanhã, né, nós continuamos essa devocional por causa do tempo, não é? E vamos continuar olhando como podemos andar com o nosso caminho puro. Como podemos ter um caminho que seja purificado pela palavra. Veremos amanhã algumas marcas que a palavra de Deus nos traz, que são muito propícias e necessárias na nossa vida, que devem ser realmente o quê? Base para tomar decisões e para uma vivência que glorifique a Deus. Nesse momento eu quero orar com você, quero colocar junto com você nossas vidas, né?
E que Deus esteja cuidando nesta semana. Já aproveito e dou um bom dia aqui para a irmã Rosana, irmã Leila, irmã Rosana lá de Jacutinga, irmã Rosana. Deus abençoe sua vida. Irmã Leila está na Suíça, né? Que Deus abençoe sua vida. Irmã Thelma está aqui no Campinas. Irmã Marli Vieira também em Campinas. Deus abençoe. Irmã Cláudia da nossa igreja também, né? Pastor Vanuir lá de Belo Horizonte. Deus abençoe, meu colega, meu amigo. Zé Eduardo lá de Itapira. Deus abençoe. Irmão Valdir Garcia, que é de Campinas, eu acho, né? Deus abençoe a todos. E juntos, vamos deixar que o Espírito nos mostre como podemos ter o caminho purificado pela palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela graça do Senhor, que se renova sobre nós com muita compaixão, amor inigualável, e podemos, ó Pai, desfrutar desse maravilhoso tempo, desse magnífico descanso, ó Deus, e privilégio de estarmos com o Senhor. Muito obrigado. Obrigado por mais uma semana. Obrigado pela misericórdia do Senhor. E caminhamos, ó Pai, debaixo da sua mão poderosa e queremos ter o nosso caminho purificado pela palavra do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos. Ó Pai, nos responde às dúvidas do coração, nos encoraja, ó Pai, a vivermos dentro da sua vontade. E realmente, ó Pai, que o nosso prazer, a nossa alegria, a realização da nossa vida seja viver de acordo com a vontade do Senhor. Cuide deste dia, o Senhor sabe todas as lutas que temos, os desafios, o Senhor sabe que temos muitos embates, mas todos estão nas mãos do Senhor. Pedimos que o Senhor cuide dos que estão enfermos, temos orado por várias pessoas, temos orado pela irmã Berenice, esposa do pastor Marcos, que o Senhor restaure a vida dela. Hoje é um dia importante para uma decisão que tem que tomar. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor oriente os médicos, cuide de tudo, restaure a vida da sua serva, cuide do seu esposo, dos seus familiares. Ó Pai, é necessário tudo isso, por isso clamamos ao Senhor. Clamamos pelo irmão Hélio, que o Senhor esteja cuidando da vida dele. O Senhor sabe como ele precisa do Senhor, ó Pai. Atua na vida dele. Clamamos por pessoas que estão com Covid, tantas pessoas que às vezes estão internadas ou até entubadas, ó Pai. Pessoas que estão tratando em casa, tem misericórdia, Pai. Cuide dos que estão com câncer, cura, ó Pai. Nós clamamos, pedimos ao Senhor cura, porque precisam, ó Pai. Clamamos pela Estelinha, pela Juliana, faz a obra do Senhor, ó Pai, e tantos outros também. Quero levantar um clamor ao Senhor, colocar diante do Senhor a vida do pastor Wagner Vailate. Preciso do transplante de rim, ó Pai. Estou fazendo hemodiálise agora. Cuida dele, ó Pai. O Senhor sabe como ele precisa do Senhor. Os enlutados, que o Senhor esteja confortando, consolando e com o seu Santo Espírito fazendo a obra que só o Senhor pode fazer. Ó Pai, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos desafios. Pai, vai na frente, dirige, ó Pai, purifica o nosso caminho. Abençoa nossas igrejas. Abençoa, Pai, o nosso dia a dia, derrama o avivamento espiritual sobre nós, para que testemunhemos Jesus, para que discipulemos novas pessoas, para que façamos aquilo para o que o Senhor nos salvou, Pai. Abençoa cada pastor, cada missionário, cada líder. Ó, Pai, faz a obra dos nossos corações, nas nossas vidas. A nossa nação, clamamos pela vacinação que está acontecendo, clamamos pela economia do nosso país, pelo emprego, ó Pai, pelo sustento diário a cada vida, a cada mês, ó Pai, em nome de Jesus. Trabalha isso, Pai. E guarda-nos nessa semana, nesse dia. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, então. Um bom dia, né? Que Deus esteja cuidando de todos vocês. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, para que outros também sejam edificados. Tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.